muchachos, let's go! Vamos por México! Eles vêm de todas as partes do mundo para o Hilton em Las Vegas. Inauguramos uma nova era ao mostrar um dos mais populares jogos de salão do mundo. Yes! Esto es increíble! This is the big boss. Domino is really a very emotional game. E começamos com o Campeonato Mundial de Dominó 2005, que distribui um dos maiores prêmios do dominó competitivo. Alô, amigos da ESPN, estamos levando a vocês a cobertura do Campeonato Mundial de Dominó 2005. Álvaro Martins e Casper Martins. Eu sou Marco Antônio Rodrigues, vou estar ao lado do Astolfo Correa Filho para esta transmissão e vamos fazer agora uma retrospectiva das quartas de final. Aliás, na realidade, as três primeiras quartas de final, James e Henry contra Gallier e Daly. Essa partida, esse resumo que nós vamos mostrar agora, mostra exatamente o que aconteceu anteriormente e quais são as equipes que já estão classificadas. O James e o Henry faturou e houve até um erro de contagem. A vitória foi desses jamaicanos. Depois, na segunda quarta de final, Bailey e o McIntosh enfrentavam o Martin e o Lindell. Vitória para o Bailey e McIntosh, mostrando, é claro, a superioridade desta dupla também jamaicana. O Martin e o Lindell chegaram até trocar de cadeira, mas nada deu certo. Na terceira quarta de final, Salas e De Leon contra os mexicanos Lozano e Llanos. Inclusive, esses movimentos aí do Llanos deu algumas reclamações e ele foi observado pelo juiz algumas vezes. Nós vamos ver até esse rapaz é um juiz. E também ele colocando as fichas na mesa de forma estranha. Isso deu complicação, mas não tirou a vitória dos mexicanos. Agora teremos a última quarta de final, que vocês acompanharão agora, com o Arnett Ramsey, que é conhecido como Wonder Boy, e Charlie Smiley, que é o Casey. O Leroy Brown Barry é o Baby Leroy e o Moses Wright é o Blacka. E agora ela vai nos apresentar essas duas equipes. Vamos ver. Arnett Ramsey e Charles são bons amigos meus. Atualmente estamos morando na mesma casa no Brooklyn. Eu não queria enfrentá-los agora porque somos muito amigos, mas o que tiver de ser, será. Às vezes nós ganhamos, às vezes eles ganham. A vida é assim, você ganha e perde às vezes. Eles são fortes jogadores, mas estamos preparados para tudo e vamos derrotá-los. Queremos enfrentar Leroy Brown e Moses. Eles são bons jogadores, mas nós também somos. Você tem que ter habilidade para chegar ao topo. Tenho certeza que eles a têm por estarem onde estão. Essa disputa vai ser acirrada, mas esperamos ganhar. Bom, muitos participantes e agora nós chegamos a estas duas duplas que vocês vão conhecer um pouco mais. Preste atenção agora. Conozcamos a estos quatro protagonistas. Olá, meu nome é Leroy Brown, nasci na Jamaica e jogo dominó desde 78. As coisas que mais gosto na vida são mulheres e dominó. Aqui não posso explicar sobre as mulheres, mas gosto de dominó porque jogo bem. Sou um ótimo jogador e ninguém quer jogar contra mim. Durante os torneios, gosto de ver meus adversários assustados. Quando estão com medo, perdem facilmente. As pessoas sempre esperam que eu ganhe. Se eu perco, sinto que as decepcionei. Não gosto de perder, odeio, por isso vou dar o meu máximo para ganhar. Eu gosto de jogar com pessoas que falam e irritam. Gosto de fazer com que eles fiquem quietos.
Não gosto de trapaças. Se você trapaceia, não é um bom jogador porque tem que conhecer o jogo. Portanto, se você faz isso, significa que não conhece. Sou tranquilo, não gosto de brigar. É assim que eu entro nas partidas. Las Vegas, New York, Florida. That's how we do it anyway. Jamaica, anyway. That's how we all do it. Sou calmo, tranquilo e não perco a compostura. Sou fácil de levar. Hi, my name is Moses Wright. I'm from Kingston. Meu nome é Moses Wright, sou da Jamaica, mas moro em Fort Lauderdale, na Flórida. O dominó é um jogo emotivo. Ele tira todas as suas emoções de dentro. Faz parte de mim e é algo que amo. Prefiro competir, mas isso não significa que não gosto de jogar com meus filhos e vizinhos. Mas gosto mais de competir. Keep it rolling. We've been going around. Demos umas voltas por aí com o cinegrafista nos seguindo. Foi esquisito no começo, mas depois nos acostumamos. É divertido. Fomos no cassino e jogamos um pouco. Quero encontrar minha mesa de sorte. Sou um principiante. Bebemos um pouco. Me diverti muito. Foi maravilhoso. This is yours, so you go over there and have your picture taken as a pair. Leroy e eu fomos amigos por muitos anos, quase 20. Na Jamaica éramos companheiros de equipe. Quando era mais jovem, joguei todos os tipos de esporte na Jamaica, como futebol e cricket, mas nunca me interessaram tanto como o dominó. O meu esporte é o dominó. Quando alguém fala sobre o dominó, sempre citam Moses, mas não falam Moses, e sim Blacka. Dizem que Blacka é um bom jogador. Dominó é algo que gosto. Anos atrás, nunca pensei que a ESPN estaria transmitindo dominó. Está crescendo. E quando voltarmos, vamos conhecer Wonderboy e KC. Daqui a pouquinho. Este evento é um oferecimento do Hilton Las Vegas. Vamos conhecer esta outra equipe. Olá, sou Arnett Ramsey, o Wonderboy. Olá, sou Charles Smalling, mais conhecido por KC. Sou jamaicano e amo dominó. Eu e KC não temos medo de nada. Eu e o Wonderboy nos completamos. Ele é mais rápido e eu sou mais calmo. Charles é um bom jogador e muito astuto. Às vezes, quando jogo contra ele, tento ler sua mente e captar o que está pensando. Quero saber que pedra ele está pensando em jogar. Tento me adiantar e assim desconcentrar. Ele conhece todos os truques do mundo. Gosto de fazer piadas. Algumas pessoas não gostam, mas gosto de brincar e colocar apelido nas pessoas. Sou o Wonderboy. Me deram esse apelido quando eu tinha 17 anos. O capitão da minha equipe me chamou assim devido ao talento natural que ele via em mim. KC é um apelido que tenho há um tempão. Um dia, quando derrotava um grande jogador, escutei as pessoas dizendo: esse cara, o KC, está acabando com ele. E daí veio o meu apelido. Las Vegas vai conhecer o melhor do Wonderboy. Este torneio é um pouco diferente dos que temos na Jamaica, mais mental. Na Jamaica fazemos sinais.
we make sign. Aqui é difícil. Em um torneio como este, você não pode se comunicar com seu parceiro. Temos que confiar na nossa habilidade. Read the game more. Vamos analisar mais a partida e faremos um jogo mais acirrado. Não temos superstições. Não temos medo de ninguém. Confiamos na nossa habilidade para vencer. Continúa el Bem, desarrollo del amigos, cuarto de eu final sou del Marco número Antônio 4. Rodrigues, estou ao lado do Astolfo Correia Filho. Essas foram as partidas pelas quartas de final. Nós vimos agora as duas duplas que vão participar da última quarta de final. E olha, Astolfo, o que nós vimos ali na apresentação das duas equipes é que todos estão muito confiantes. Todos acham que jogam melhor, que são imbatíveis. Tem até um pouco de arrogância, que eu acho até que faz parte, né, do lado psicológico de tentar pressionar um pouquinho o adversário. Então nós teremos aí o Arnett Ramsey, que é o Wonder Boy, o Charles Marley, KC contra o Leroy Brown, Baby Leroy e o Moses Wright, que é conhecido como Blaka. Alô, Marco Antônio, amigos da ESPN, aqueles que já são parceiros da competição e já devem estar fazendo aquela expectativa e fazendo a escolha de sua dupla preferida, se não tecnicamente, por comportamentos ou por alguma afinidade. O torneio é muito forte e todos que estão classificados talvez tivessem aquela expectativa. Será que se fosse por pontos corridos, se todos jogassem contra todos? Porque é muito nivelado o jogo deles. Agora, o detalhe é que vai decidir a partida ou as partidas e às vezes até um detalhe extra-campo ou extra-mesa pode definir, como um receio de cena ou de estar numa competição dessa, a tensão ou a emoção. Muitos jogadores só por esse momento já seriam derrotados. É verdade. Inclusive, o Charles Smalling, que é o KC, disse que ele adora quando ele sente que as pessoas estão com medo dele. Por quê? Porque ele impressiona. Então um jogador às vezes menos experiente vai enfrentar um outro jogador do nível do KC, a reação é você ficar intimidado. Não é verdade? Você tem que ter confiança e tem que ter aquele nível, né? Aquele timer. Você não pode estar confiante demais e também não pode entrar derrotado. Tem que estar atento, não entrar derrotado. E estar sempre sabendo em que momento que você vai executar o seu plano, qual é o momento certo de você puxar o seu jogo, de levar para o seu parceiro. A parte técnica, diríamos assim que as partidas ganhas você tem obrigação de ganhar. A decisão está em você conseguir reverter uma partida perdida e não perder uma partida ganha, né? Uma partida muito vantajosa. Nós vimos na terceira quarta de final, eu acho que eu até falei semifinal, mas na verdade o que nós mostramos até agora foram quartas de final. O Salas e o De Leon da República Dominicana lideraram contra os mexicanos Lozano e Lanos e acabaram sendo derrotados com uma atuação brilhante do Lozano e do Lanos, apesar de algumas acusações ali de que eles estavam trocando sinais. Engraçado, o Astolfo, que na Jamaica existe esse hábito, os jogadores trocam sinais, aqui não pode. Então nós temos os juízes, principalmente quando tem jamaicano na mesa, muito ligados, muito atentos para evitar essa prática. Pode observar que tem 2 árbitros, tem câmeras por todos os lados e muitas partidas são decididas por um movimento que às vezes a gente não percebe. O jogador tocou numa pedra, ele é obrigado a jogar aquela, não pode ir, voltar, trocar. A ordem das pedras é conforme ele pegou inicialmente. Exatamente. Bem, amigos da ESPN, nós estaremos indo agora a um pequeno intervalo. A dupla Ramsey-Smalling está liderando por 2-1 no primeiro set. E já voltamos com mais Dominó aqui na ESPN. Fique ligado. Estamos de volta com imagens de Las Vegas, Nevada, campeonato mundial, torneio mundial de dominó. Esta é Celine Storibio,
que participa da transmissão através da ESPN. Eu sou Marco Antônio Rodrigues, ao lado do Astolfo Correa Filho. Quero lembrar que existe um canal de comunicação do telespectador para a nossa transmissão, que é o e-mail do Astolfo, Astolfo39, tô certo? Isso. Astolfo39, @hotmail.com. Nós já estamos com uma vitória bem avançada, um placar bem avançado neste primeiro set, 5-2 para a dupla KC Wonderboy. Se for observar entre essas duplas, vão perceber que determinadas jogadas não parecem ter um sentido tão completo, ou parece que não existe muito sentido. Eles são muito estrategistas. Estrategista seria assim, nos jogos de mentais, xadrez, damas, seriam aquele plano que você formula quando você não tem um conhecimento total científico da mesa, que seria a tática. Tática seria o que fazer com o que tenho que fazer, né? A informação que eu tenho no conteúdo geral, eu faço cálculos. Quando eu não possuo essas informações, eu uso a estratégia. E eles são muito estrategistas, então é muito difícil de descobrir qual é o plano que ele está formulando naquele momento. Então vamos definir então para o telespectador ficar bem claro. Tática é o plano de jogo que você tem antes, independente do que o adversário vai fazer. E estratégia é você trabalhar junto com o jogo do adversário também. Seria assim, a estratégia o que fazer e tática como fazer. Perfeito. Nós tivemos o Ramsey passando agora. Podemos observar, o Brown jogou o Duque Terno, que provocava para o Wright o fecha. É a única jogada que poderia dar esse resultado. E, dando um esclarecimento, no fecha, em vários locais ou várias competições, é a soma de pedras dos parceiros. Nessa competição, o jogador que tem menos pontos nas pedras é que vai dar o resultado da partida. Nesse caso, era o Wright que ficou apenas com o dobre de pito, ou seja, 2 pontos, que deu a vitória para sua equipe, e agora um resultado já diferente. 5-3 é um resultado crítico, né? Exatamente, mas de qualquer forma, você vê a diferença. Estava 5-2 ali, poderia ter dado o primeiro set para a equipe adversária, mas a sua equipe jogou muito bem e tirou um pouco do prejuízo, mas ainda está no prejuízo. E a grande probabilidade de fechar o primeiro set ainda é do Arnett Ramsey e do Charles Malin. Não se dão por vencido. Agora observa, o Wright com a quantidade de quadras, o Ramsey com a quantidade de cenas e o Brown com a quantidade de quinas, é uma coisa muito difícil de acontecer. Todos esses 3 jogadores devem estar muito confiantes que devem estar ganhando a partida. Por quê? O que é ter uma quantidade grande de peças? É você ter mais do que os 50% do universo de pedras, que são 7. Se você tem 4 pedras, ninguém vai conseguir superar. Quando você colocar suas pedras, você vai ser o dono desse jogo. Agora vamos ver qual deles que vai determinar essa condição. Cada um puxando a sardinha para o seu lado. Dois jogadores passando rapidamente. Ponta firme de quina do Brown define. Aí, 5-4. É uma boa reação da dupla Wright e Brown, no momento certo. Olha, eu disse que era uma coisa rara, mas aconteceu novamente com pedras diferentes. Wright com jogo de brancas, Smalling com jogo de cena e Brown com jogo de pito. Quando você quebra a saída do parceiro, dá uma identificação de que você não tem a pedra que o seu adversário acabou de jogar. Existe
na tradição do dominó, uma caça aos dobres maiores. Então, aquela pedra que você pega, cena, ou dobre de quina, ou dobre de quadra, você sabe que vai ser perseguido. O que não acontece tanto com o terno, com o duque, com o pito, embora tecnicamente seria a mesma dificuldade. Mesma coisa. Veja a quantidade de pedras, de pontos altos que tem o Smalling. Smalling virou as 4 pedras, que as 4 pedras se originam com ponta. Olha lá, todo mundo passando. Uma coisa rara. Todas as pedras estão com o Smalling, embora ele tenha passado 2 vezes. E aí, com isso, a equipe azul do Ramsey Smalling fatura o primeiro set. Voltamos dentro de instantes. Más acción y más pasión en el Campeonato Mundial de Dominó. No le cambies, en ESPN Deportes ya regresamos. Bienvenidos una vez más a este primer Estamos de volta com a cobertura do Campeonato Mundial de Dominó aqui na ESPN. E aí vemos o Álvaro Martim, o Casper Martinez, o nosso comentarista, o Astor Corrêa, tem um e-mail à sua disposição, um endereço de e-mail à sua disposição. Se você quiser participar da transmissão, fazer sua pergunta, dar a sua sugestão, informar algum dos nomes na sua região do Dominó, por favor, astolfo39@hotmail.com. E voltamos já no segundo set. O primeiro foi da dupla Ramsey Smalling. Percebe um panorama do jogo da equipe azul com um jogo bom, com apenas um dobre de quadra para Ramsey e um dobre de quina para Smalling. E a dupla vermelha com um jogo desfavorável, com o restante dos dobres, né? Sermão é muito importante e principalmente você consegue dar um passe no seu oponente próximo à direita, você consegue fazer com que o seu parceiro também seja mão num eventual passe. E administrar o mão é praticamente como o serviço no tênis, é uma importância muito grande, até psicológica quando você perde. Exato. É como se você tivesse o seu saque quebrado. É isso. Ou sua mão quebrada. Exatamente. Você vê a administração, Smalling procurando aplicar as pedras que vão servir para Ramsey, ou as pedras que vão entrar em função dela. É claro que as falhas vão surgindo conforme você vai jogando. Agora ele só possui duque e cena, uma pedra só, quer dizer, ele possui falha no restante. Mas o jogo o conduz a uma vitória. É justamente duque e cena que a pedra dele vai para 2-0 agora. Foi a última pedra, exatamente do Wonder Boy, Garoto Maravilha. De uma certa forma é surpreendente, porque essa dupla, Leroy Brown, que é o Baby Leroy, e o Moses Wright, que é conhecido como Blaca, essa dupla, a princípio, era a favorita. Aí tem um contraste que pode ver nas duplas, que existe um confronto entre a juventude e a experiência, né? Alguns deles vão ter essa energia toda para colocar, enquanto o Wright e Brown vão ter a experiência de muitos anos de parceria e de dominó para poder demonstrar. O bom seria que você tivesse uma mistura, né, um conjunto dessas duas condições, mas cada etapa da vida nos transfere a outros desafios, né? É óbvio.
Como as pedras são em 7, o conjunto de todas, quando você consegue colocar a 6ª pedra na mesa e possui a sétima pedra, isso quer dizer que o domínio total daquela ponta é sua. Exatamente. O que acontece agora? Ele jogou Seniduque e possui o restante, ele virou 3 pedras, porque uma dá uma sequência da última à próxima, que dá uma sequência na última próxima. Ele tinha ponta de quadra e de duque. Ninguém jogaria nessas duas pontas. Exatamente. E você repara que até a postura, a expressão corporal do jogador já muda. Eles já vão ali, já encerrou, já sentiu que o jogo está definido. Talvez o ideal para a imagem, para aquele que não tem o hábito, fosse melhor que fosse a sequência até o final, para ele saber o que cada um colocou até o final. Mas a dupla contrária normalmente abandona, independente de eles colocarem a peça. É difícil de você conseguir essa formalidade até o final da partida. E o dobre, por ser uma pedra que você tem 50% de condições de colocá-la no jogo, ela é um estorvo, é uma perturbação durante todo o ponto da partida. Isso incomoda o jogador, seja ele qual for o dobre. E quando joga, não altera rumo da partida, porque você coloca um dobre de uma determinada grandeza e a partida prossegue sem ter nenhuma mudança. O jogador mão, que é Smalling, tem o dobre de terno ainda como preocupação. Já tivemos ali mais um jogador passando, que foi o Brown. É hora de pensar, Ramsey. Arnett Ramsey, é o mais jovem na mesa. Percebe que Smalling está com mão e possui apenas uma pedra, mas essa pedra é o dobre. Aí, passou. O dobre é uma pedra que... Pedra muito complicada. Aí quem ganha é o Wright com o Duque Pito. Embora não tenha apresentado ali, agora é um empate. A partida não está concluída. Bom, 2-2 no segundo set. É complicada. Ali o Ramsey e o Wonder Boy discutindo ali nesse idioma patuá da Jamaica. O inglês já é difícil de entender, imagina o patuá. Mas vamos a um pequeno intervalo e voltaremos em seguida com o Campeonato Mundial de Dominó. Nós estamos de volta com o Campeonato Mundial de Dominó e vamos saber um pouco sobre a importância e o que representa a linguagem agressiva nesse jogo. ¿Quién te enseñó a jugar dominó, mi niño? Te voy a matar ese doble que tienes ahí. No vas a llegar, tú no vas a llegar. Tú eres un maco. Bueno, tío, buen intento. El dominó, si no tiene una discusión, no tiene un pleito, no es dominó. Es que hay personas que son buenas y se burlan del contrario porque no saben. Marco es como una persona que no sabe jugar dominó. Se habla mucho, se pega mucho, se trata de hablar para distraer al que tienes al lado, para que pierda la concentración. Haz lo que tú quieras. Para tú poderle ganar. Cada ratito. Y el que pierde, quiero que sepa, se levanta enchiladito, enojadito. Personas que les gusta mucho golpear la ficha cuando lo dominan a uno, esa es una burla. Nosotros no hablamos mucho basura, como se le dice, porque más lo hacemos tirando las fichas. Cuando más duro tiramos las fichas, pues ya él se siente más intimidado. Gozamos muchísimo cuando le ganamos a los más jóvenes, sobre todo, porque hacemos una señal como de que respete la jerarquía, ¿no? Aquí están los galones del general o del coronel y, ¿sabes? Entre nosotros siempre nos echamos broma los que estamos jugando y muy pocos los de afuera siempre dicen, hubieras jugado aquella, hubieras puesto la otra. Mira un sapo, mira un sapo, mira un sapo. Pero que desde afuera es muy fácil decirlo. Es parte del deporte, es trash talk.
É muito interessante realmente como que essas diversas culturas, principalmente na região do Caribe. Você viu ali alguns mexicanos e principalmente porto-riquenhos, dominicanos, cubanos, venezuelanos, que é na América do Sul, mas muito com uma cultura lá, caribenha muito grande, e além disso, não de língua espanhola, mas os jamaicanos na Jamaica também ali no Caribe. Então essa cultura caribenha, o Astolfo, não somente é muito interessante, muito rica, como é necessário que continue, né, que seja explorada. E percebe que mesmo com as diferenças de país, todas as diferenças que existem, eles têm um pacto, uma conversa que é entendida por todos. E até termos engraçados, quando fala, ó, isso aqui é sapo, o sapo é aquele que está assistindo a partida. Aí começa a ter aquela nomenclatura e aquela brincadeira, como em muitos locais no interior, aqui em São Paulo existe, que é uma brincadeira, vale a galinhada. Aquele que ganha tem aquele prazer de fazer o outro pagar a partida. Ou seja, dá aquele valor lúdico e importante que tem num jogo tão técnico. E o mais gostoso e o mais bacana de você ver é que não é só o dominó, não. No interior do Brasil, inclusive, tem o truco, tem tantas outras modalidades de jogos de salão que têm suas características, né, e são muito difíceis de serem jogados, bem jogados. E são típicas, quem sabe com isso os jogos regionais, jogos abertos do interior também consiga colocar essas modalidades que são próprias do nosso povo, né? É lógico. Por isso é que eu digo, olha, você que está aí no Rio Grande do Sul, ou Fortaleza, no Ceará, ou em Pernambuco, e no Norte e Nordeste, no Centro, mande um e-mail aqui para o Astolfo Corrêa, que é astolfo39@hotmail.com, que você vai nos contribuir muito com a nossa transmissão, no caso de você dar uma informação de novos nomes que a gente não conhece ou alguma coisa que você quer acrescentar. Muito interessante a participação. Essa partida encerrou, o Wright ganhando, ele foi mão no jogo, administrou até o final, não tinha grandes problemas no seu jogo, só o dobre de terno que foi a saída dele, e ele conseguiu administrar até o final, manteve o serviço. Quando se fala uma avaliação de jogo equilibrado, jogo superior, jogo inferior, é colocada assim mais uma condição matemática. Já que temos 7 dobres no jogo e temos 4 competidores, você não vai conseguir fazer uma divisão exata onde o jogo fique equilibrado. Pelo menos um dos jogadores vai ter menos do que 2 dobres. E por outro lado, pelo menos mais do que um jogador, ou pelo menos um jogador, vai ter mais do que um dobre. Então essas são as diferenças de um jogo favorável ou desfavorável, além da falha, porque a falha que você possui é aquela pedra que você vai torcer para que não apareça na sua frente, que você vai passar. A pedra, relembrando, né, a pedra que está do lado direito do visor são as opções que o jogador possui. E o lado grifado é justamente o jogador que detém a mão naquele momento. Outro detalhe é que às vezes o jogador, numericamente, tem 2 ou 3 opções em relação às suas pedras. Mais estrategicamente, ele sabe que se ele usar uma, por exemplo, se tem 2 na mesa e 4, mas ele tem 2 e aquela pedrinha com 2 e com nada, né? E o duque e nada, e de repente ele tem um 3 e um 2, e se ele usar o 2 e o nada, ele pode entregar o jogo, e se ele usar o 3 e o 2, ele pode ganhar o jogo. Então isso tudo é muito delicado. Até essa opção veio a calhar, porque se ele tivesse deitado o pito, a gente tem a opção de ver o visor completo. Se ele deitasse o pito nessa rodada, ele teria feito a vitória a seu favor. E agora vamos para o desempate, um set para cada equipe. Voltamos já já.
Nós estamos de volta a Las Vegas, Nevada, no Hotel Hilton, para a cobertura das quartas de final do Campeonato Mundial de Dominó. Esta é a última partida. Nós já temos 3 equipes classificadas: James e Henry, Bailey McIntosh e Lozano e Llanos. Estamos aguardando exatamente agora a decisão neste terceiro set, para ver quem vai adiante. E qualquer das duplas está bem colocado, porque são muito fortes. Com estilos de jogo, né? Os estilos do mexicanos deu a aparecer assim os jogadores mais táticos, como a gente estava falando, né? Jogadores mais calculistas, né? E aqui parece que eles são mais estrategistas, ou eles tentam confundir com uma determinada jogada, fazer com que o adversário pense, então ele não tem daquela grandeza, daquele número, daquele naipe, vou jogar daquele, é justamente onde que ele está o forte. Ou que ele não está o fraco, que ele quis passar essa mensagem. Tinha uma teoria que se usava no tênis, né? No tênis você usa, você explora o lado forte para aproveitar em cima do lado fraco. Interessante isso. Tem jogadores de xadrez que examinavam o adversário e não o que iam jogar, mas o adversário que eles iam enfrentar. Claro, mas é óbvio. Xadrez, então, é uma guerra. Literalmente é uma guerra. Essa parte de energia mental que já é reconhecido como um esporte em vários locais, porque ele faz a condução de não visíveis, como é a condição motora, mas funciona toda a área cerebral intensamente, né? Se for contar os batimentos cardíacos desses jogadores aí, é capaz de estar elevado. Bom, jogo trancado e contando as fichas, 1-1 no terceiro. Veja, Hansen estava com 5 pontos na mão, que supera o Wright, que estava com 7, e esse dá o ponto para a equipe azul. Bom, o que nós temos nesse momento para o telespectador da ESPN é a equipe vermelha venceu um set, a equipe azul venceu outro set, estamos empatados no terceiro set, set decisivo. E olha, não sei não, hein? Talvez essa seja a partida mais competitiva que nós vimos até agora e mais difícil de apontar o vencedor. É muito difícil, muito difícil. Os jogadores são muito parecidos, até a inclinação estratégica dele parecem ser parecidos. Eu acho que poderiam trocar os parceiros, que o jogo poderia estar conduzido da mesma forma. Alguns lances são interessantes. Olha a saída de Wright com o dobre de Duque, tendo 4 cenas em sua mão. O telespectador pode achar interessante e pode comentar o que ele faria numa situação dessa, se ele sairia mesmo de dobre de Duque ou se ele sairia de dobre de Sena. Eu tenho um pensamento que o dobre de Sena parecia ser mais forte, que você já aplica a maior quantidade de pedras, pressão sobre o jogador da frente. Mas o Wright é um mestre, né? E na verdade você, podendo dar saída às peças de maior número de pontos, as pedras com maior número de pontos, melhor, porque se tranca a partida adiante, vai vencer quem tiver o menor número de pontos. E nesse regulamento, o jogador, especificamente que tiver menos pontos, dá o ponto para a parceria no geral. Exatamente. Bom, Smalling e passam à frente. Foi um erro do Wright ali que normalmente até não acontece. Smalling é mão e ele possui falhas no pito e no duque. Fora isso, ele só tinha o dobre de terno como deficiência, mas já descarrega na saída. Mas justamente passou porque apareceu o pito e o duque, o pito na sua frente. Se aparecesse o duque, ele passaria também. Tem algumas partidas que é bom tentar fazer a anotação e reconstituir e ver com calma. Embora eles estejam jogando rapidamente, talvez a gente com algumas análises e pense sobre a jogada para chegar à conclusão do que eles já chegaram com essa rapidez. Eles não têm um relógio propriamente para marcar o tempo da jogada,
Mas já é um hábito jogar rapidamente. Talvez no futuro tenha um relógio que marque esse ritmo. Por falar em relógio, Astolfo, é bom o telespectador saber que o início do jogo é extremamente controlado. Se a dupla chegar 1 segundo atrasado, você é penalizado, né? Exatamente, tem essa contagem de penalização e aquele atraso comum que o brasileiro está até habituado a fazer, não poderia ter nesse torneio, porque 1 segundo dá um jogo de penalidade. 5 minutos, 2 jogos. 10 minutos, 3 jogos. Mais de 15 minutos é o chamado triunfo fácil no nosso meio conhecido como WO. Pois é, para você ver a importância da pontualidade. Só que a gente até agora não viu nenhum britânico, né? Bom, a colônia britânica, tudo bem, o jamaicano. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltaremos. Esta quartas de final está muito decisiva. Aí está Caleocho, em Miami. São os cubanos que aí vivem jogando dominó. Você está acompanhando o Campeonato Mundial de Dominó, oferecimento de Hilton Las Vegas, que é palco deste evento. Estamos na última quarta de final entre Ramsey Smalley e Wright Brown. Vai perceber e achar estranho o Smalling saindo novamente, mas entre as partidas selecionadas já houve 3 ciclos onde o conduziu nesse placar a saída dele novamente. E aí o interessante é que os Smalley e o Ramsey vão liderando o terceiro set por 4-3. Até agora absolutamente não está definido e é o set de desempate. Não pode ter o empate, não pode classificar 2, essa é a questão. É uma espécie de disputa, vai para os pênaltis. Passou o Wright. A situação ali está difícil, não tem mais pitos, né? Entre essas opções, o jogador faz um planejamento muito forte nas primeiras rodadas, porque é onde ele possui um pouco mais de opções. E a partir daquele plano, ele procura ser fiel o restante da partida. Ele não pode ser incoerente nas próximas jogadas, porque senão vai ficar uma confusão. Ninguém sabe o que está acontecendo. Não é assim um simples sorteio de pedras. Embora a gente possa acertar uma jogada desses jogadores, a gente pode não acertar a quantidade de critérios que o fez fazer essa opção. Esse turn duque ele faz ponta de duque e branco. E o Wright ganha, que possui a ponta de branca. E empata a partida. Exatamente, 4-4, cada vez mais disputada. Depois diz que não tem adrenalina nisso aí, hein? Tem muito. Sabendo que o conjunto são de 6 partidas, de qualquer forma, aí no máximo pode ter mais 3 partidas apenas. De alguma forma tem que ser decidido um vencedor. A vantagem é do mão, que é o Brown. Isso é uma vantagem teórica, vamos ver se isso equivale na prática. Quando quebra a ponta a saída do parceiro, é um indício de que ele não tem o outro lado. Ou seja, quebrou a saída de quina, não teria duque, embora seja uma mentira ali, nesse caso. Um jogo altamente positivo de Wright. Tem uma quantidade de pitos muito grande e não tem deficiência no jogo, não tem dobre, não tem falhas.
E o Mão, que teria a grande vantagem, está com o jogo desfalcado. Alguns jogadores já sabem as pedras que outros possuem, mas não sabem a totalidade. Tem alguma impressão, uma forte impressão. Da mesma forma que alguns jogadores de pôquer e de... Desculpa interromper, olha que interessante. Nesse quadripito, ele firma a ponta de pito e tem todo o jogo de cena. Vai virar, é o que se chama na popularidade virar 4 pedras. Agora faz 2 cenas, as outras 2 estão na mão dele. Ele descarrega as 2 e ganha. Virou 4 pedras. No momento desse, é um balde de água fria. 5-4 e da forma como foi, é alguma coisa difícil de conter. E o pior é que eles estão agora já a 1 ponto da vitória. De repente, a equipe mais experiente, mais velha, Leroy Brown e Moses Wright, mostrando aí um controle maior nos nervos e na... Porque as jogadas que às vezes não parecem tão ortodoxas ou comuns, se valem em outras experiências. É verdade. Tem um detalhe interessante, Astolfo, é que eu falava que o jogador de cartas, às vezes, como o do 21, por exemplo, ele conta as cartas, né? Aliás, até aquele que conta muito bem, se o cassino perceber, não pode fazer nada com ele, porque não é ilegal, mas pode impedi-lo de jogar. E o jogador de dominó, ele tem essa capacidade de como são 28 pedras somente, eles têm um controle muito grande do quem tem o quê, né? Na verdade, são essas guerras de interesse, porque o dono de ambientes como o cassino sabem calcular e conhece bem as leis da probabilidade. Quem não conhece, às vezes, é o apostador. E justamente mas tem essa apostadores diferença. que conhecem muito e muito. E eles sabem ler. Inclusive um grupo de uma universidade famosa de Massachusetts, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, o ITM, eles, nos anos 80, 12 estudantes quebraram quase que um cassino em Las Vegas. Acabou, o Wright virou 4 e agora o parceiro dele, Brown, virou 3. Não se vê a continuação da partida, mas o Kine terno que ele jogava fazia a combinação de terno e pito em suas mãos. E aí a Celine Storibio entrevista a dupla vencedora. Ele disse que já jogaram em várias ocasiões e jogam desde 20 anos. Eles são bons jogadores e ele acha que a partida realmente foi muito difícil. Mas ele diz que na maioria das vezes eles ganham. Ele não é nada convencido. Bom, então são 2 duplas, aliás, 2 jogadores excelentes. Nós temos já as 4 duplas já definidas para as semifinais, que nós estaremos mostrando a partir da semana que vem aqui. Não deixe de participar, não esqueça do e-mail do astolfo39@hotmail.com. Sua participação é muito importante, sua sugestão, sua crítica, sua dúvida, sua pergunta. Nós estamos aqui de portas abertas para vocês. Confira a programação no seu jornal predileto e não perca a primeira semifinal do Campeonato Mundial de Dominó. E vocês estiveram na companhia de Marco Antônio Rodrigues e Astolfo Corrêa Filho através da ESPN, líder mundial em esportes. Até a próxima.